corretamente, aí a água entra pelos buraquinhos. Mas quando é chuva assim que nem a de ontem, não entra água. Entendeu? Se fechar, não entra, né? Fechar aberto, entra. Eu liguei o negócio de gravação, não tá respondendo aqui, não, é, Fê? Tá gravando. Ah, tá gravando? Aqui, ó. Tá. A Fran de iniciou a Loyola gravação. Mello está gravando a chamada. Beleza. Quem vai fazer a prece hoje? Jorge. Serve sem apelo. Por Emmanuel. Usa sem algemar-te os bens de que desfrutes. Medita nas riquezas que já te dispersaram. Antigas obras de artes valorizam museus. Títulos de ascendentes são brasões sem calor. O que sejas ou tenhas, faz o melhor que possas, serve sem apegar-te. Tudo pertence a Deus. E assim, evocamos de coração as almas bem-aventuradas, o bem-amado amigo maior, Jesus. E em nossas residências, os eflúvios benfazejos possam, alto, intensamente inundar as nossas residências, todos os nossos irmãos que não compareceram ainda, de fluidos benfazejos. Os espíritos encarregados nossa guarda e de assistir-nos na reunião de estudo à noite, que possam nomear irmãos outros, sabem como desmolecularizar os miasmas que nós produzimos em decorrência dos nossos pensamentos, de azedume, desconforto emocional. E assim, sim, os espíritos sofredores precisam e necessitam do socorro e da assistência que possam ser amparados. E agradecemos que essas bênçãos intensamente possam nos envolver, todos nós, em teu nome. Graças a Deus, damos por aberto a reunião de estudo essa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Bom, nós estamos hoje lendo Paulo e Estevão, né? É. Paulo e Estevão. Tá? No meu livro, que é o Velho, página 87, não sei no novo qual é a página. Peraí, deixa eu abrir. Aí está falando sobre ide, pregai, né? Pode voltar para trás, uma coisa assim. É Estevão, Estevão. É Estevão, né? Aqui o meu é o É, Estevão, vozes abafadas inculcavam o pregador, é isso? Isso. É. Página 80 do livro novo. No Velho 86. Eu estou de olho aqui que o meu sinal está oscilando. Eu estou de olho aqui para ver. Engraçado, no celular, ele não é bom estar oscilando também. Mas qualquer coisa eu passo para o celular. Bom, então hoje o estudo é livro Paulo e Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 9, né, Fran? Capítulo 9. 5, ele, 5. 5, capítulo 9 é no outro. É parecido. Tá vendo? Bem, Estudar um monte de livro faz isso comigo. Essa é a chuva. Foi a chuva, tá chovendo não, muito. Estudar um monte de livro ao mesmo tempo faz isso comigo. Ai, desculpa, gente. Capítulo 5.
Nós estamos no livro novo, página 80, e no livro antigo é página 86. Nós estamos num parágrafo que começa assim: Estevão, Estevão. Professor Roberto, não conseguiu entrar. Bom, vamos Podemos? lá. Podemos. Vozes abafadas inculcavam o pregador, enquanto seus admiradores mais fervorosos apontavam para ele com um jubiloso sorriso. Inesperado silêncio mantinha todas as frontes em singulares expectativas. O moço, magro e pálido, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta, suplicando para si e para a Assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. Em seguida abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Aqui é interessante aí saber essa questão do abrir o livro em forma de rolo. Era um rolo mesmo, né? Pergaminho. Podia ser o pergaminho, ou podia ser pele de carneiro, né? Uhum. E ali estavam as anotações, né? E esse sistema era geralmente feito, é um sistema judaico de estudo, né? Como ele era judeu, seguiu a mesma coisa, né? Segue-se a mesma coisa. E agora vem um famoso versículo. Nós já comentamos sobre esse versículo naquele dia, né? Sim. Vamos lá, até a Consuelo está tentando entrar em casa que está caindo. É a chuva. Mas, ide. Peguei. Antes. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Seu Roberto, não consegue entrar. Nós estamos no Paulo Estevão, tá? Capítulo 5, nós estamos no parágrafo que dizem vozes abafadas, inculcava o pregador. Agora já estou lá na frente onde diz, mas ide antes das ovelhas perdidas, tá? Então, vamos lá. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Só ação, né? Verbo ir, né? Mas isso é Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Você se lembra, Liz, que nós comentamos sobre esse lance das ovelhas perdidas? Ovelhas perdidas, né? As ovelhas perdidas são gentis, né? Não. São aqueles judeus que se afastaram de alguma forma, né? E isso a gente vê isso hoje em dia, né? Em todas as religiões ainda, né? Acontece muito isso. Né? O católico, largo, o evangélico, o espírita, né? Uhum. E é mais fácil até, para quem vai falar alguma coisa, em respeito à religião, falar com qualquer um dessas pessoas. Por isso que Jesus, aos primeiros pregadores, ele pede para ir primeiro as ovelhas perdidas, porque eles já tinham aquele conhecimento básico, que era, né, o Antigo Testamento. Fica mais fácil falar para eles primeiro. Agora, de novo, nós vamos pensar no Paulo. Paulo falando para pessoas que não tinham ideia nenhuma de Deus único, politeístas, ateus, né? O Deus era uma espiga de milho com cabeça de boi, e assim por diante. Já imaginou o sufoco para esse homem? Apesar que primeiro ele ia nas sinagogas, né? Mas era expulso logo a seguir. Aí tinha que ir para a rua, para algum lugar, para a casa de alguém, e a gente fica imaginando, ele não teve no caminho dele, tá? Quando ele tinha essas ovelhas perdidas, os caras, né, não gostavam da mensagem, que a mensagem é muito forte, tira a gente do conforto. A mensagem do Cristo é muito forte. Elisa, você gosta tanto, a palavra da cruz é loucura. Nos tira totalmente do conforto. E nem todos conseguem aceitá-la. Eu sou cristão, mas
Senhor Roberto, boa noite. Boa noite. Ei, Eu tenho... agora você vai ficar. Boa noite, Zé Roberto. Boa noite, Zé Roberto. Ele E o foi lá Jorô? buscar o Zé Boa Roberto. noite a Aí o todos. Zé Roberto veio a reboque. Rebocando. Veio trazendo todo mundo, Eu reboco todo gordinha. mundo logo. E a prima veio olha lá, na carona lá. Ih, Ai, seu camarão aí. Roberto caiu. Essa. O negócio é Aí. sair Ô, de senhor campo. Roberto. Ah, lá. Boa noite. Ele Olha, tirou a Lourdinha. borda. Tirou a Lourdinha, borda Lourdinha. senhor positiva. Roberto. Lourdinho Boa trouxe, o noite, Roberto boa caiu. noite. Tirou a noite, borda. Foi ela que derrubou o Roberto aí. Pô, Cheia de sempre poeira, ela, né? Lourdinha. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Ó, tá Mas vendo? tem espaço para todo mundo, não precisa ocupar o mesmo lugar. Tá certo. Bom, vamos lá, tem que falar para onde nós estamos, né, Elisa? Estamos Tá. no capítulo 5 do Paulo Estevam. No livro novo, nós estamos na página 81. No livro antigo, na página 87. 87. Primeiro parágrafo da 87, onde está mais E índio. o primeiro, nós estamos no primeiro parágrafo da 81. É o travessão, né? O primeiro parágrafo. Travessão, desculpe, travessão. Então vamos lá, Elisa. Então vou ler de novo. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos 6 e 7. Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes, e sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Olha só, esses escravos das imposições pelos raciocínios e livres pelo Evangelho, tá? É o que a gente tanto estuda, né? Tanto lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Tá? Alguém se lembra que está escrito lá sobre o que é obediência e o que é resignação? Obediência é a voz da razão. Resignação é a voz do coração. Então, é o que fala aqui. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios. Ou seja, a gente não fazia em obediência àquele Deus poderoso, temido, né? etc. Mas Jesus veio mostrar quem era Deus. Não, Deus é Pai, Pai de amor, de misericórdia, é o Pai nosso, né? Ou seja, Jesus nos liberta daquela prisão dos raciocínios, né? Nos mostra o amor, o Pai é amoroso. Nós somos livres pelo amor, livres para amar e para amá-lo. Tá? Muito interessante o que o nosso querido, né, Estevão fala aqui, né? Não, alguém quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Onde estão, em Israel, os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Olha só, Deus enviou sua resposta divina. Nós sabemos que o Antigo Testamento o tempo todo, por quê? Profecias a respeito da vida do Messias. E agora Estevão perguntou onde estão os filhos de Israel que ainda não escutaram. Então vamos procurá-los. Está dando essa revelação. Está fazendo essa revelação, Estevão, né? Deus já enviou esse Messias.
Já enviou Messias. Mas Isaías fala lá atrás, né, que ele não seria muito aceito, reconhecido, etc. Que dentro das próprias profecias mostra a situação, tá, dele aqui, como nós. No Evangelho de João, inclusive, começa, né? No início era o verbo se fez carne, esteve entre nós, né? E fizemos com ele o que bem entendemos, etc. Está mais ou menos isso escrito no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, né? E assim por diante. As profecias realmente foram cumpridas, mas muitos não viram ou se negaram a ver. Alguns que viram, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Então, vamos embora. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram, por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que nos desdobrassem os horizontes da redenção. Olha só, o Estevão, ele tem um poder enorme. Depois ele mais ou menos repete isso na versa, consoante as promessas da profecia, que foi a vida do Medina, né? De quantos sofreram, oraram e sofreram, porque essa ideia de Deus único nós sabemos. Tá? Os judeus, os israelitas, passaram por grandes dificuldades, mas em momento algum eles abandonaram essa ideia. Podem ter esfriado um pouco, como foi aquele caso lá do Egito, né? Eles deram uma esfriada, mas eles não abandonaram a ideia. Tá? Passaram por muitos e muitos, várias vezes foram escravos, várias vezes foram dominados por outro povo, mas essa ideia aí, vocês choraram mesmo, sofreram por isso aí, por esse ideal, e mantiveram. Né? Graças a eles, tá? Nós hoje também, na grande maioria do mundo, é monoteísta, usando o seu termo, né? Deus é Allah, seja lá o que for, né? Mas é Deus único, né? E assim vai, né? Bom, Boa noite a todos. boa Me noite, dizer dona Lúcia. onde nós estamos, Elisa? Sim, nós estamos no capítulo 5 do livro Paulo e Estevão. Para quem tem um livro novo, é página 81. Estou na 81. Qual o Nós para... estamos no meio do segundo travessão da página 81, que começa com meus caros. Nós estamos lá embaixo, num ponto onde diz: o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana. Sim, achei. Muito obrigada. Tá. Elisa, você está com o Evangelho aí na mão, não? Não. Qual evangelho? O Evangelho de A João. Bíblia? De João, é o Não. Evangelho. Né? Não, o evangelho está lá na outra estante. Aqui é muito bonito esse capítulo 1 do Evangelho de João. Né? Olha só o que fala no meio do versículo 8. 9, aliás. Ali estava a verdadeira luz, que alumia a todo homem que vê ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Olha só que sabedoria de João. João, o quê? João, do Evangelho, o Evangelho de João. O Evangelho. Então, é outro livro já, tá? Sim. Então, veja bem, o João a caminho da luz. O que é que o Emmanuel fala? Está entendendo, dona Lourdes? Sim, no 8º, né? Estou com o livro na mão. Está com o Evangelho de João? Não, já estou. Aí está no 10, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi. Não, no 9, aliás. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vê ao mundo. Até eu me perdi aqui, mas vamos lá. E o 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, é aqui que eu estava, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Né? Então, tá? Essa história aí, as promessas foram feitas, veio para cá o Messias, aquele que participou, tá, da cocriação do orbe, tá? Por isso que é nosso irmão maior. E tudo isso, esse povo lá atrás, para manter essa ideia, essa chama acesa, é o que Estevão fala aqui: quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno. Se hoje ver um Chico Xavier aí é super criticado,
Imagine um espírito, esses espíritos aí, não falo nem de Jesus apenas, esses outros espíritos muito iluminados que vêm até nós. É complicado. E depois ele fala uma palavrinha aqui, né? O emissário divino veio ao antro de nossas dores. O que significa antro? Que eu não sei, gente. Alguém pode me ensinar aí, falar? Antro é como se fosse um local muito frequentado. É, A casa muito frequentada. Que coisa assim. sim. De nossas dores. Aí que está o problema. É a casa de provas, os planetas de provas e expiações. Tá? Então, o discurso de Estevão, nós vamos ver lá na frente ainda, é muito rico. O Emmanuel passa aqui para a gente, é de uma riqueza enorme. A gente vê que em poucas palavras ele faz uma síntese sem tamanho, né? Sem tamanho. Bom, alguém mais quer comentar? Alguém quer sair desse antro, gente? Pelo amor de Deus, não aguento mais ficar nesse antro de dores e... Nem eu sou. Nem eu aguento. Vamos para a regeneração, gente. Vamos para a regeneração, que melhora um pouquinho. Não é que melhora muito, não, mas dá uma aliviada aí, não. Tá? Eu vou falar que nem o Gonzaguinha fala na música: a vida é maravilha, eu lamento, mas ninguém quer sair da vida. Pergunta quem quer morrer. Quer morrer? Não. Todo mundo, não, quero morrer não, mas reclamar todo mundo quer. É aquela música do Blitz, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Pois é. Não, eu digo assim, é ruim. Todo mundo reclama, essa vida é muito ruim, não tem jeito, a minha vida é miserável. Você quer uma pergunta? Quer morrer então? Não. Quer sair do planeta? Não. Fala, Jorge. Pergunta aqui na Vida Espírita, falou de provas e expiações, eu estou lembrando. Isso é 61, 68, uma coisa assim. Aqui. Aqui ele fala, por exemplo, o Kardec pergunta que tem espíritos que eles escolhem gêneros, né? Nós, no caso, escolhemos. Mas chega em determinado, não estou lembrando qual é a pergunta. É dois alguma coisa, dois meia coisa. Porque quando aí ele passou para aquelas fases mais difíceis, o espírito. Aí chega um momento que ele reencarna novamente, escolheu as provas. 269, que fala da escolha de prova. Uma delas. 269, é essa mesma aqui, ó. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Não, acho que não é essa, não. Não é essa, não? Não. É porque ele, depois, aí ele tem uma prova, a prova continua. Por exemplo, ele passou por todas aquelas provas mais difíceis. Depois ela continua. A prova continua, mas não difícil. Aí a prova, ele vai escolher o quê? Qual o gênero de provas? Seria aquela outra parte, vamos dizer assim, que é o desdobramento dela. É o esclarecer as pessoas que têm dificuldade. Por exemplo, o Estevão. Ele não está pregando aí o Evangelho? Né? Então, vamos trabalhar nessa linha de raciocínio. Eu estou aqui colocando, não pode ser que não seja. Mas nós, por exemplo, trabalhamos na Casa Espírita. Talvez não tenhamos nós uma prova assim tão aguda, tão difícil, mas a nossa prova é levar a informação, esclarecer, orientar, consolar. Essa é uma pergunta que eu não estou me conseguindo lembrar. O Kardec fez ela, mas é por aí, mais ou menos. Se eu lembrar na íntegra, eu coloco. Nós vamos ler na próxima semana, a pergunta 476 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a questão do doutrinador. É a 268, Alfredo. 268? Eu fui na 269. É acima, é 268. Até que chegue a um estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas. Nós todos temos que passar constantemente. Aí ele diz assim, sim, o espírito superior. Mas que não são como a entendeis, como nós entendemos, pois que só considerais provas e tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas, essas provas mais contundentes, é o que eu entendo, tá? Continua, porém, sujeito a deveres, nada penoso, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consista apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem.
Então, o papel, por exemplo, um professor, no caso, né? Sem saber. Tem alunos lá muito difíceis, com 50 alunos, talvez hiperativos. Agora, tem pessoas que têm talento. Aquela professorinha lá do Voltei. Só isso. Né? Pensando aqui, Professorinha? Lá do Voltei, que ficou enciumado, Não, né? pensei que fosse a professorinha baixinha. Mas tudo Não, bem. não, pelo amor de Deus. Tá bom. Senão, eu não estou te chamando de velha, não, hein? Pelo amor de Deus. Não, é de baixinha. Foi ele. A mais velha. Não, sou eu, não. Ai, ai. A intenção dele foi essa. Quando falou em professorinha baixinha, Baixinha. gente do céu. Não me coloca nesse mundo, não. Um dia, não sei por que pensa em professorinha, o povo pensa logo em você. Palmatória, pensa na baixinha, pensa na velhinha, tá vendo? Professorinha. Cosme Damião, pensa, né? Vamos lá, Lívia. Vamos lá. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida. Suas bênçãos representam nossa herança. Olha só, ele fala aqui agora sobre duas palavras, amor e trabalho. Quando ele, né? Solução do amor, mas com o trabalho, mestre do trabalho. É por isso que Jesus nos fala também, né? O Pai não cessa de trabalhar, e eu também. E tem a ver com essa pergunta que o Jorge leu aí, porque as provas têm fim? Não, não tem fim. Só mudam o sentido delas. É isso que acontece. Essa pergunta do 68 é sobre essa questão. Né? O sentido dessas provas vão mudando. Nós vamos crescendo. Né? O nosso antro deixa de ser de dores, até que se torne o antro de alegria. Né? Então, já será um planeta feliz, né? Mas a solução do amor precisa do trabalho também. Precisa do trabalho também. A Vamos lá? pergunta é 268, né? Eu botei 628. Não. Eu fui escrever a cola e escrevi essa errado. chuva, eu falei para você no início, falei, Jorge, que o problema da chuva na Vila da Penha foi forte. Viu? Eu tô querendo botar cola no meu livro, tô botando a cola errada. Quando você falou da obediência e da resignação, né? Foi isso? Obediência e resignação. É a razão e tem outra coisa que você falou. Coração, né? Então, que à medida em que a gente vai, né, trabalhando, por exemplo, o indivíduo, eu lembro da Zeni, vocês devem ter conhecido a Zeni. A Zeni fala assim, então, o indivíduo, o espírito tem uma encarnação, que ela usava assim, refresco, que não tem dor nenhuma. Eu sempre questionei por isso. Hoje, que eu estou entendendo, isso há 40 anos atrás, mais ou menos, ela falava isso lá no Maria Vaz. Tá? Então, o trabalho de abnegação, né? E a gente colocar o coração, a gente não fica alegre quando a gente faz um trabalho, a gente atende, a gente não vai motivado quando a gente faz uma coisa que nós gostamos. Então, vem aquela pleia também de entidades amigas, né? Nos ajudando. Tem um livro, estou lendo esse livro, esqueci o nome dele, eu deixo aqui, estou lendo pela internet porque eu não tenho ele. É o livro da área mediúnica. Esqueço. Assim que eu lembrar, eu falo. Mas é por aí, a gente vai, né? Senão vai voltar para a pergunta do livro dos espíritos, para a possessão, né, se não for por aí. Não, para. Beijo, bons amigos. Diálogo com as sombras. Diálogo com as sombras. Hermínio Miranda. É um livro de doutrinação, né? Para aulas para o doutrinador, né?
Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Consuelo, seu Roberto, prima, Dona Lourdes, Zé Roberto. O senhor Roberto entrou? Não, por mim, não. Entrou. Ah, Eu chamei ele tantas vezes que ele entrou. Tá lá. Olha lá. Ó, foi a Lourdes que te derrubou da última vez, hein? Fala com a Lourdes, hein? Prima. Coitadinha, gente. Foi a professora Tá aí. É que forte, tá hoje pegando no meu pé. Olha, quanto tempo que eu não perturbo ninguém, Eu poxa. fiz o Chamo de santo, eu fiz santo o de Paulo. eu fiz o possível de entrar em silêncio tranquilo e já foram mexer comigo. Vida, ô sorte. Ó vida, ó céu. Exato, é isso aí, espero. A Lourdes Vai fazer que nem o Limpe. A outra Lourdes Bom. vai ficar doida. Bom, vamos lá. Esse cara brinca Vamos lá. muito. Poxa, caramba, em vez de estudar. Fala, Fran. Vamos lá. Peraí, deixa eu ligar aqui para carregar aqui, que está descarregando. Daqui a pouquinho eu saio de linha. Ó, vai falar agora uma coisa que a gente vê, né, modificando para Kardec e Cristo, né? Porque, de acordo com o tempo, vamos lá, fala aí, só esse pedacinho aí pequenininho, 6 palavras. Moisés foi a porta. O Cristo é a chave. Porque o Moisés trouxe tudo. É o que nós sempre comentamos. Se todos nós seguíssemos somente os 10 mandamentos, precisava o Cristo ter vindo encarnar aqui. Precisava. Para que o Cristo vinha fazer aqui? Nós não necessitaríamos do Cristo. Mas nós, de acordo com ele já sabia, fez a promessa, cumpriu a promessa de vir até aqui, justamente o quê? Para abrir a porta do que Moisés deixou. Moisés foi a base de tudo, né? Quando nós vemos aquele triângulozinho que tem na revista Reformador, que é o logotipo da FEB, né? Da Federação Espírita, está lá, Deus, Cristo e caridade. Não é isso? Deus, Moisés, Cristo, o absoluto, e a caridade, o Espiritismo. Tá? Deus, Cristo, caridade, olha só. Então, quando veio o Kardec, nós lemos, um dia desse atrás aí, nós lemos sobre aquela introdução do Evangelho, né? O Evangelho foi dividido em 5 partes e a última, que é a parte moral, ficou meio escondida. Né? Foi a função dos espíritos, através da doutrina do espírito, foi essa. Abrir mais ainda, né? Mais portas para a gente. Né? Aquela famosa história, abrir uma porta, tem outras atrás. Né? Quer dizer, Moisés colocou a primeira porta. Cristo veio e colocou um monte. Só que nós entendemos. Aí vem agora os espíritos, Kardec e os espíritos falam, gente, é isso aqui, ó. Vocês vão abrir essa porta, porque esse outro monte de portas, vocês vão prestando atenção para, né, continuar o caminho. Seguir as interpretações. Mas se você vê, Afrânio, Cristo é anunciado desde Abraão. Seu filho Isaac, ele ia matar. Não é você que vai, não. Quem vai doar será eu vou doar meu filho. Quer dizer, desde Abraão ele já é anunciado. Mostra lá o bezerro, né? Já com ele imolado, né? Imolado não, mas com as coisas na testa, né? E por aí já vai, desde aquela época, quer dizer, já sabia que não ia dar certo desde o início. Pô. Não, o que é interessante que quando ele ali viu o filho, né? O filho é o Isaac, né? Isaac. É difícil falar esse nome, viu? É Isaac. Então o filho, mas quem vai para o lugar do Isaac ser imolado? O cordeiro. O cordeiro. O cordeiro que já está ali, ele mostra o cordeiro, ó. Mate aquele cordeiro. Mate aquele cordeiro. Né? Então já está bem antigo. E nós não compreendemos, né? Não. Vamos lá, Elisa? Vamos. Com a coroa do martírio, adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro,
mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez... Essa questão do seu sangue nos salvou, a gente pensou porque ele lá na cruz, o pessoal enfiando espada nele, pregando mão. O sangue, nesse caso aqui, está significando, tá, toda a vida dele, toda a doação dele, também vida, o seu sangue, o seu esforço, tá, nos libertou. Aliás, não salvou, desculpa, nos libertou. Tudo aquilo que ele trouxe, né, foi para quê? Para a nossa libertação. O Estevão fala um pouquinho lá acima sobre essa questão, né? É a libertação, a purificação, a mensagem que ele trouxe, os exemplos que ele deu. Então, seu sangue nos salvou. Se a gente ler o pé da letra, imagina o quê? Se ele não tivesse sido crucificado, não tem nada a ver. Foi crucificado porque, até hoje, se voltar, né? Uma vez eu fui ver a palestra ali do Lauro Mendonça, o pessoal não gostou muito, não, naquele centro ali perto do Parque Xangai, o Pedro Simão. Ele falando, de repente, o Lauro Mendonça tinha umas tiradas meio interessantes. E se Simão Pedro tivesse aqui hoje, naquela época, estava na época tal do como é que é? Micro-ondas, né, cara? Infelizmente, né, do lance do pneu, né? Colocariam ele no pneu e vocês já sabem o que aconteceria. Rapaz, aquilo chocou a plateia. Né? Todos nós estávamos assistindo. Mas olha, ele falou a verdade. A gente só mudou de tipo de crueldade. Continua do mesmo jeito. O pessoal ficou assim, nossa, seu irmão Pedro vem aqui hoje. Infelizmente, nós não mudamos muito, porque o pessoal não gostou, não. Que acha que é espírita, já é espírita evoluído, né? Mas vamos lá, eu não sei, não. Fico em dúvida sobre isso. Eu tinha até, aqui, quando eu li, aqui eu ia fazer uma pergunta, esse sangue. Porque o evangélico, ele, nas pregações, eu não sei qual é a denominação evangélica, ele diz o sangue de Jesus tem poder. Então, hoje a gente, agora, no caso, estudando, eu passei a compreender, daqui para frente, a compreender a importância desse fluido, dizer assim, porque mesmo lá em sendo crucificado, quantos não ficaram curados dos seus problemas? Até o próprio Longinos, né? Ele tinha um problema lá de catarata ou outra visão lá, não sei. O filme Ben-Hur, você viu o final? Aliás, a crucificação do Cristo. Há muitos anos que eu assisti o Ben-Hur, mas depois dessa nova geração, esse novo tempo, agora, eu não assisti. O Ben-Hur deu água ao Cristo. Cristo primeiro deu, para mim, a cena mais bonita de todos os filmes que eu já vi em minha vida é o Cristo dando água ao Ben-Hur. Aquela cena, quando o cara levanta o chicote para o Cristo, que o Cristo olha para ele, meu Deus do céu. Ela emociona aquela cena, ela é muito profunda. O cara, quando fez aquela cena, não é brincadeira, não. Acho que ele teve contato direto com Jesus. Foi muito inspirado. Quer dizer, Jesus primeiro dá água a Ben-Hur. Quase, não bem no final, não, durante lá na parte, lá na frente, o Cristo é crucificado. Aí Ben-Hur tinha pegado a mãe e a filha no Vale dos Leprosos, né, e levado para ele curar, né, não sabia que o Cristo era aquele que ajudou ele antes. E quando chega lá na Via Ápia, né, com o Cristo carregando a cruz, que ele olha, mas, meu Deus, foi esse homem que me deu água. Vai lá, pega a água e dá a Jesus também, né? E quando acaba, tem uma chuva, todo mundo sabe, na história aí do Evangelho, né, tem a chuva, quando acaba, elas tomaram chuva e estavam curadas. Muita gente se curou mesmo, naquele dia, naquele momento. É a questão do fluido, né? Isso aí que o Jorge falou, o fluido, né? A força, né? A força. Muito bonito aquele filme. Mais um filme para a gente ver, viu, gente? Ben-Hur. Vamos lá. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Caná, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. Acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, seu reino de paz e luz
esplende na consciência das almas redimidas. Lá no travessão que nós começamos hoje o estudo, né? Assim, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Está aqui, né? O que reina é esse que está falando lá. Seu reino de paz e luz esplende na consciência das almas redimidas. Então, o que ele nos trouxe, toda essa questão aí do sangue de Jesus, né? Que está falando do sangue, né? Do seu esforço, dos seus exemplos. Então, à medida que nós vamos aprendendo, vamos nos tornando essas almas redimidas, né? Que passamos a entendê-lo mais, né? Vamos conseguindo entender, compreender que reino é esse que ele promete lá, e de pregar o reino dos céus. É um reino de estado de consciência. Tanto que ele fala aqui, acima de todas as cogitações humanas, fora de todos os atritos das ambições terrestres, acima disso tudo. Os exemplos que nós tivemos aqui encarnados entre nós, se a gente pegar um Gandhi, né? A paz, não violência, etc. Pegar um Chico Xavier, pegar, né, aquelas duas freiras famosas, a Madre Teresa, a Irmã Dulce. Né? O mundo podia estar acabando, mas ela estava ali, né, não a paz, naquela alegria de estar ajudando, servindo, com todas as dificuldades. Quem vê o filme da Madre Teresa de Calcutá, tem passagens também que são lindas. São lindas. Né? E o povo lá na Índia, gente, lá na Índia não tem cristão, não, tem muçulmano e hindu, né? Krishna, né? Brahma, né? Brahma. Quer dizer, é uma religião à parte, que é a religião deles. E ela ajudando aqueles caídos daquela religião. É um filme muito bonito também, outro filme muito legal. Tem uma passagem também fora de série, que ela invade um templo que estava abandonado de um daqueles milhares de deuses hindus e o pessoal fica com ela. Eles não ligavam para o templo, estava abandonado, tinha mais de 20 anos. Ela foi invadir com os doentes dela, aí chamaram o delegado para ir ver, a polícia, vai ter que expulsar ela, é uma heresia, um ultraje, não sei o quê. Quando o delegado foi lá para expulsá-la, quando ele entrou no templo, que viu o trabalho dela, saiu e falou, ó, vou expulsá-la, mas vocês, suas mulheres e seus filhos com saúde, né, vão lá fazer o que ela está fazendo por aqueles doentes. Aí eu expulso. Calou todo mundo, foi todo mundo embora, né? Quer dizer, o reino, esse reino que Jesus nos trouxe é esse aí. A paz mesmo conosco, mesmo e com tudo. Então, o que está lá fora nos atinge. A Joana de Anjos tem uma página no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda que se chama... como é que chama, meu Deus? É Paz Interior, se não me engano. Paz Interior, a página. E fala sobre isso. Né? Que à medida que nós vamos conseguindo alcançar isso, esses grandes problemas que nós temos hoje vão desaparecendo. E nós vamos ter assim, equilíbrio, harmonia para encará-los, que às vezes não são nem tão grandes problemas. Mas no nosso desequilíbrio, né, se tornam monstros. Monstros. E esse é o reino de céus que Jesus nos prega para nós, nos ensina, né? Nos ensina. É esse aí. É encarar mesmo, ter isso aí, ter a tranquilidade, a serenidade, discernimento para passar pelas situações. Bom, alguém quer falar alguma coisa? A Joana também ali, não vou pegar, não. Alguém quer falar, não? Então vamos embora. Ó Israel, tu que esperastes por tantos séculos, tuas angústias e dolorosas experiências não foram vãs. Quando outros povos se debatiam nos interesses inferiores, cercando os falsos ídolos de falsa adoração e promovendo, simultaneamente, as guerras de extermínio com requintes de perversidade, tu, Israel, esperastes o Deus justo. Carregastes os grilhões da impiedade humana na desolação e no deserto. Convertestes em cânticos de esperança as ignomínias do cativeiro.
sofreste o opróbrio dos poderosos da terra. Vistes os teus varões e as tuas mulheres, os teus jovens e as tuas crianças, exterminados sob o guante das perseguições, mas nunca descreste na justiça do céu. Isso aí é a Bíblia, tá? É o Antigo Testamento, vem tudo isso lá, né? Ele está fazendo, porque ele está nos mostrando que as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Já tem elementos suficientes para entender a chegada do reino dos céus. Tá? Essa conexão que ele está fazendo aí. Ele já tem condições, já tem base. Né? Agora, ir nos pagãos logo de início, o negócio não ia para frente. Só um maluco tipo Paulo que faz isso, o resto não teve coragem. A gente começa a ver o valor de Paulo na história nisso aqui, né? A gente começa a ver por que ele resgatou tantos débitos na própria encarnação. Começa a ver a grandeza do Paulo, né? A pequenez do Saulo, que era o Saulo representa a inteligência, né? E o Paulo já representa o quê? A sabedoria, o coração. A gente vai vendo isso aí, né? O atrevimento dele, digamos. Quer falar? Então vamos lá, Elisa. Como salmista, afirmaste com teu heroísmo que o amor e a misericórdia vibram em todos os teus dias. Choraste no caminho longo dos séculos com as tuas amarguras e feridas. Como Jó, viveste da tua fé, subjugado pelas algemas do mundo, mas já recebeste do sagrado depósito de Jeová, o Deus único. Ó esperança eterna de Jerusalém, cantai de júbilo, regozijai-vos, embora não tivéssemos sido fiéis inteiramente à compreensão, por conduzir o Cordeiro amado aos braços da cruz. Suas chagas, todavia, nos compraram para o céu, com o alto preço do sacrifício supremo. Nossa Senhora. É aquela história de antes que ele fala do sangue, né? As chagas, né? Comparado para o céu, porque aquelas cicatrizes dele nos marcou também. Nós somos marcados. Tanto que aquele livro do Hermínio Miranda que vem falando do Lutero, né? Do Paulo e do Lutero, né? O volume 1 e o volume 2, né? As marcas do Cristo. Do Cristo, é. É isso? Então, as chagas do Cristo nos marcaram realmente. Depois que nós temos contatos com a doutrina cristã, né? Querendo ou não, a gente vai se modificando. A gente vai mudando. É muito difícil, mas nós estamos mudando. A gente nem vê. Talvez se a gente pudesse passar um filmezinho nosso, assim, tipo de 30 anos atrás, eu não estou falando de outra vida, não. Estamos apenas 30 anos atrás. Acho que nós vamos ver muita diferença em nós. Acho que eu não quero ver, não. É? Acho que eu não quero ver, não. Eu tinha cabelo, gente. Eu tinha cabelo. Ah, tudo bem, deixa o cabelo. Há 30 anos atrás eu tinha um cabelo enorme. Não quero ver, não. Deixa Alguém quieto. quer ver? Alguém quer ver 30 anos atrás? Aí? Não. Esse é um filme ou um livro? Há 30 anos atrás. Imagine ver vidas passadas, hein, gente? Imagine ver vidas Não. passadas. Não? Ah, não gosto de pensar nisso, não. Deixa isso para depois. Não quero pensar nisso agora, não. Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações. Olha só. Não, só um instantinho aqui. Todos nós sabemos o que é que significa a palavra iniquidades, né? São as injustiças que nós praticamos, ao peso de nossas injustiças. Não é de nossa justiça, não. É pior do que nossa justiça, né? Mas, mesmo assim, olha lá. O Isaías viu como vidente, mesmo através de tudo que ele passou, olha só, florescendo na aridez dos nossos corações. E essa passagem...
Desculpa, pensei que já podia ir. Desculpa. Não, tem uma passagem aí no Evangelho também, que vão fazer uma pergunta a Jesus, está no Evangelho de Marcos, né, sobre o divórcio. Mas Moisés permitiu. Né? E Jesus responde assim mesmo: por causa da dureza de vossos corações. Olha só que coisa forte que Jesus fala. Aquilo é para a humanidade. Tá? Mas ele veio justamente para isso, para amolecer esses corações, os nossos corações. Tá? Então está falando aqui. O Isaías viu isso na evidência, contemplou que isso está lá no livro dele. Falando sobre do cordeiro, que o cordeiro, né, ia acontecer isso, aquilo outro, mas ele não seria vencido. É como que Isaías vai colocando mais ou menos assim, naquele, né, o modo de falar deles. Ele não seria vencido. Muito ao contrário, triunfará de tudo isso. Eu não me pergunto onde está esse Isaías, não, pelo amor de Deus. Eu ainda vou estudar teologia. Tenho isso anotado em algum lugar, só não sei vou onde. estudar teologia só para falar. Pá, né? Alguém quer comentar? Senão vamos embora. Qual flor do céu, num solo adusto, mas revelou também que desde a hora da sua extrema renúncia, na morte infame, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. É isso aí que Isaías fala mais ou menos mesmo, né? Bom, vamos embora. Amados, onde andarão aquelas ovelhas que não souberam ou não puderam esperar? Procuremo-las para o Cristo, como dracmas perdidas do seu desvelado amor. Anunciemos a todos os desesperançados as glórias e os júbilos do seu reino de paz e de amor imortal. Bom, muito bom esse pedaço, hein? Então, as ovelhas perdidas, né? Para começar o trabalho. Então, nós estamos no início do cristianismo. Bem no início mesmo. Da casa do caminho, que pode se considerar a primeira igreja, né? A primeira igreja cristã da humanidade, né? Oi? Por isso que tem mania de dizer que Pedro foi o primeiro papa. Que ela foi a primeira igreja. Só que ela não era católica, né? A católica foi fundada no ano 323 pelo nosso... Meu primo está Constantino. É tudo parente meu, não sei porquê. Mas se apoderaram do fato, olha. Isso aí, são os dogmas. O pessoal já gostava. Olha só, os dogmas que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, que as igrejas aproveitaram para constituir, né, as suas constituições, né, os dogmas que eles usaram, as palavras ou os acontecimentos da vida do Cristo que eles usaram para constituir seus dogmas. E esse é um que a Igreja Católica, né, primeiro Papa Pedro. O primeiro Papa foi no ano 600 e alguma coisa, e se chamava Focas, o primeiro Papa. Não sei porque era Focas, podia ser Leão Marinho, né? Alguma coisa assim, mas era Focas. Ai. Vai estar me esperando. Observação horrível. Vai estar me esperando também. Que historinha é essa aí? Tem uma turma lá esperando. Gente, você faz cada observação horrível. Vocês orem muito por mim, por favor. Estou precisando de prece. Depois dessa. Fala, seu Roberto. É por isso que ele tem medo de morrer. Não quero ir para o céu, não, seu Roberto. Deixa eu aqui. Vou estar lá de braço cruzado te esperando. Mesmo que você implore de joelho, você não vai para o céu. Tem jeito. Fica levantando falso testemunho, né? Pô. Zé, me defende aí, Zé Roberto, por favor. Eu acho que não tem defesa, não. Tá difícil, cara, tá difícil. Eu já tô orando por você desde agora. Então, aquela história do Zorro, né, do índio, né, do tonto, nós quem, cara pálida, né? Estamos nessa história aí. Vamos lá. A lei nos retinha no espírito de nação, sem conseguir apagar de nossa alma
o desejo humano de supremacia na Terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a Cidade Santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte, que nos fizesse empunhar um cetro odioso de força e tirania. Mas o Cristo nos libertou para sempre. Filho de Deus e emissário da sua glória, seu maior mandamento confirma Moisés, quando recomenda o amor a Deus acima de todas as coisas, de todo coração e entendimento, acrescentando no mais formoso decreto divino que nos amemos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. Olha só, hein? Nós estudamos isso aí, né? Na segunda-feira, né? O mandamento maior. Isso. E é interessante que ele bota que no Evangelho de João também, Jesus fala: um novo mandamento vos deixo, né? Que ameis uns aos outros como eu próprio os ameis. Quer dizer, é um novo mandamento. Este é esse, né? Mas é um mandamento. Quando a palavra vem escrita mandamento, tá? É algo que realmente, né? Por isso que eu falo, se nós seguíssemos 10 mandamentos, nós não estaríamos na situação que nós estamos. Mandamento é algo muito forte mesmo, é algo mesmo para se fazer, para se cumprir. É uma coisa divina. Vem por parte de Deus, não importa quem passe ele aqui para nós. Esse é o mandamento que Jesus falou: um novo mandamento vos deixo, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento divino. Tá? Então, quando a gente vê a palavra mandamento, é muito séria. Nós nem levamos tão a sério assim, né? Os 10 mandamentos. Bom, vamos lá? Ou alguém quer falar? Então, vamos embora. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Estevão já tinha essa visão, aos filhos de todas as nações. Estevão já tinha essa ideia que o negócio ia globalizar. A ideia que Paulo teve depois, né? Mas Estevão, olha o tamanho de Estevão. Né? Vejamos o tamanho dele. Né? E a questão das portas, suas portas, ou seja, que ele abriu, né? As portas que Moisés deixou fechadas, né? Que ele escancarou. Vamos lá. Alguém quer comentar? Então vamos lá. Seus discípulos amados virão de todos os quadrantes. Fora de suas luzes haverá sempre tempestade para o viajor vacilante da terra, que sem o Cristo cairá vencido nas batalhas infrutuosas e destruidoras das melhores energias do coração. Somente o Evangelho confere paz e liberdade. É o tesouro do mundo. Em sua glória sublime, os justos encontrarão a coroa do triunfo, os infortunados o consolo, os tristes a fortaleza do bom ânimo, os pecadores a senda renovadora dos resgates misericordiosos. Palavras do Estevão, hein, gente? Muito forte esse parágrafo aí também. É um mais forte que o outro. Né? É o tesouro do mundo. Enquanto a gente está pensando em ouro, prata, né? Está pensando, né? Não, o tesouro do mundo é o Evangelho. Tanto que uma vez, nós vamos ler lá na frente, que Paulo e Barnabé foram assaltados. E eles foram assaltados porque um bandido ouviu eles falando: guarde isso, isso é muito valioso. Ou seja, eram os pergaminhos do Evangelho. E o ladrão foi atrás deles, atrás do tesouro, que viu que tinha algo. Cadê aquele negócio muito valioso? Olha só. Eles entregaram o Evangelho? Entregaram, tinha que entregar, né? É muito interessante. Nós vamos ler isso lá na frente. Eu não me lembro bem, não, né? Mas vamos ler isso lá na frente. Para você ver. Guarde bem que isso é muito valioso. A palavra de Paulo para o Barnabé. Né?
E o ladrão, o cara ouviu, opa, vamos seguir esses dois que estão com tesouro aí, o negócio é bom. Deixa eu a vamos lá na frente, uma das viagens, na primeira viagem dele, que é a primeira viagem que foi com o Barnabé. Bom, vamos parar por aí? Vamos parar aí, é verdade que não então havíamos compreendido. A próxima aula é somente... É para semana que vem, gente. Semana que vem é Paulo Estevam de novo, tá? Que é a primeira sexta do mês, tá? Primeira sexta do mês. Isso, tá? 7? 7 do 10? Nossa, eu já estou em dezembro. 7 do 12? Do 12, cara. Pior fui eu, não. Na semana passada no Evangelho eu botei já 10. Eu falei, gente, mas ainda estão em setembro. Por que eu tô com tanta pressa? Você quer ver a transformação do planeta, por isso. Você quer morar no planeta de regeneração logo. Isso vai demorar. Ansiosa. Né? Nossa, estou muito ansiosa. Estou nervosa.